Vambora. Manguito Rotador é o Isso nome aí. do podcast. Ele não deu sugestão, ficou Manguito Rotador. E vamos embora para o nosso tema de hoje, que é o esporte. Ele deixa de ser saudável ou não no alto rendimento? Se apresenta aí, conta um pouco pra gente, Elcio. Fala, galera. Isso aí. Fala, galera. Bom, acho que a maioria já me conhece, né? Quem já segue o Instagram aí da Físio Vital, já acompanha um pouquinho do meu trabalho, né? Já me segue também pelo Instagram. Sou fisioterapeuta, trabalho não só com terapia intensiva, mas trabalho com reabilitação voltado para a área esportiva e trabalho também, estou fazendo minha certificação por medicina esportiva pela FIFA. Então hoje a gente veio aqui para falar sobre um assunto que é muito polêmico, né? A gente vê muita reportagem aí, e a gente vê que a galera tá se matando nos treinos aí, mas às vezes não tem uma estabilidade articular, não tem uma estrutura muscular, e aí pode levar às outras lesões, né? É verdade. Isso já aconteceu comigo, assim, até recentemente, não no esporte profissional, mas no esporte amador, de você fazer overtrainings, treinar demais, em excesso, e realmente acaba prejudicando. São coisas que a gente vai comentar, não só no esporte profissional, mas você também que é amador, que às vezes exagera a obsessão pelo corpo perfeito, ou pelaquela prática esportiva. Isso de repente pode não ser tão legal assim. Às vezes descansar, se alimentar bem pode ajudar bastante. Eu tenho algumas declarações a fazer aqui de coisas que eu fui melhorando com o tempo, vendo que dava errado, os problemas, e fui buscando ajuda, como hoje eu tenho aqui o Alan para me auxiliar nessa parte de fisioterapia, que até um pouco tempo atrás eu não tinha, né? Então tudo isso colabora. Então vamos embora para o nosso tema. Fala um pouco, que a gente possa falar um pouquinho dessa parte primeira, que é do esporte saudável, né? Então, assim, pelo que eu entendo de esporte, sempre os antigos e tudo mais sempre comentam que, assim, o esporte em alto rendimento não é saúde, né? Eles não é porque você extrapola, você tem que chegar no seu limite, o máximo que você conseguir, e se manter lá em cima, você tem que estar fazendo muito. Então, provavelmente não é saúde, pelo menos é um consenso geral que eu escuto da maior parte das pessoas. É muito importante a gente separar os tipos de atletas, né? Aquele atleta amador, aquele atleta de final de semana. A gente até tem um vídeo já falando sobre o atleta de final de semana e o atleta de alto rendimento, tá? Então, quando o atleta ele é de alto rendimento, ele faz uma periodização do treino dele. Então, ele separa o treino dele. A gente falou um pouquinho sobre isso também em algum outro vídeo. A gente tem que periodizar o treino para que as lesões não comecem a aparecer e esse tempo de atleta profissional, esse atleta de alto rendimento, esse tempo não seja muito curto. Então, é muito complicado quando a gente pega um atleta de alto rendimento com uma má periodização. Ele está cheio de lesões, ele está com a musculatura toda machucada, e a gente tem que fazer um trabalho um pouco mais específico, e aí ele começa a perder rendimento, e aí o cara vive disso. Então, o atleta de alto rendimento, ele vive do esporte. Exatamente. Então, até tem uma declaração do Kaká, não sei se eu já tinha comentado com você. Já. Que ele fala que perguntaram a ele qual era o maior arrependimento dele na profissão. Ele disse que o maior arrependimento é não ter conhecido o fisioterapeuta antes. Exato. Tá? Então, não que as outras profissões não sejam importantes, mas quando a gente pensa no atleta de alto rendimento, é uma equipe multidisciplinar. Se falta um aporte proteico, um aporte nutricional, ele também pode levar a algumas lesões musculares, né? Não só muscular, mas entre outros de tecido mole, né? Sim. Mas o atleta amador, ele não vive daquilo. Ele não vive daquilo. Então, quanto de empenho para ele vai ser suficiente? O cara tá ficcionado, precisa treinar, tem aquela gana, né? Aquela coisa de treinar. Mas e aí? Por exemplo, você faz você treina o jiu-jitsu e tênis. Mas você faz um trabalho muscular antes, né? Você faz uma academia, a gente conversou sobre os treinos de mobilidade, você começou a fazer. Essa semana realmente doeu bem menos o meu ombro pelos exercícios de mobilidade. Eu coloquei mais exercício de mobilidade, coloquei mais exercício de ombro, e foi com baixo peso, então com peso de 3, 4, 5 quilos ali, o cotonetezinho bem leve, eu consigo fazer com mais, mas
aumentei a repetição com ele levinho, fazendo devagar, e realmente ajudou, melhorou bastante o pêndulo e tudo mais, de elevação lateral. No último podcast, você até mostrou, né? Eu falei do pêndulo de Coachman, né? Que são os exercícios pendulares, e aí você gravou até um vídeo fazendo, e estava certo, é aquilo lá. O exercício pendular, ele tira a compressão articular. Então, no ombro, pensando no ombro, o ombro é uma articulação muito dinâmica. Então, teoricamente, se a musculatura não está fortalecida, ela não está bem estabelecida, a gente tem um sério problema de instabilidade articular. Sim. E aí, como é que a gente acha que tá? Você vai na academia, a maioria das pessoas, você acha que estava, eu achava que estava, eu faço exercício de ombro sempre, mas não estava bom, realmente não estava bom. De repente, o que você falou da periodização, ou quando fazer, quanto tempo você indicou, faz antes de começar os treinos, aquece melhor, faz um trabalho maior de mobilidade. Às vezes eu fico 15 minutos, 20 minutos antes de começar a treinar, por conta disso sempre passou. E às vezes a gente acha, pelo menos a maioria das pessoas falam, eu vou na academia, eu faço academia, eu continuo, mas eu vou na academia, porra. Exatamente. Mas assim, o atleta, por exemplo, o atleta amador, que é o que a gente pensa nós meros mortais, né? Sim. A gente gosta de jogar tênis, a gente gosta de fazer um treino de Gil, a gente joga tênis de manhã, joga tênis à tarde, um jogo de tênis teu dura o quê? 2 horas? É por aí. Aí à tarde você vai lá, bate bola de novo, no dia seguinte você vai lá, bate bola de manhã, bate bola à tarde. Não tem um treino específico para aquilo, entendeu? Então a gente precisa fortalecer a articulação, quadril. Quadril no tênis é extremamente importante. Tem efeito medicine ball que ajuda. Isso, muito bom. Para quem não sabe, aquelas bolas têm um peso, né? Tem. Ela tem um peso, então quilos, a mobilização de quadril para aquilo lá, fazer a dissociação de tronco relacionada ao quadril, é ótimo fazer aquilo, tá? Porque a gente tira a compressão articular, mas também prepara a musculatura daquela região. Então é ótimo fazer isso, tá? A gente tem até alguns atletas... E aumentou potência, assim, é engraçado, porque aumenta também a potência. Eu tava vendo... Como eu gosto, eu estudo muito sobre isso e vejo alguns vídeos sobre isso. O André ainda vai ser fisioterapeuta, tá? Falando pra vocês. Já fiz tanta coisa, fisioterapeuta não dá não. Mas eu gosto, tem um cara que eu sigo que é Fit for Tennis, Fit 4 Tennis, um cara lá da Califórnia. Pô, bom, o cara faz vários exercícios com a medicine ball dentro da quadra, então às vezes o cara manda o cara dar as porradas na parede, subir em cima dos negócios, depois pega a raquete e bate. Pô, e aumenta a potência, realmente ajuda essa parte articular, é muito bom medicina. É porque acreditam que no tênis, por exemplo, a gente só precisa de força no ombro para fazer o pessoal acha que é o braço. Exatamente. Não é a menor coisa do braço. Exatamente. Então vem toda uma cinética que vem, uma biomecânica e cinética que vem desde lá dos pés. Lá do pé. Posicionamento do pé, posicionamento em relação à quadra. E até foi esse, a gente vai falar de uma lesão específica, que é a lesão de labrum, que isso aconteceu com o Guga, com o Andy Murray e tal. Exatamente. Então, esse tipo de adaptação, esse tipo de treino, ele gera uma força cinética que vai potencializar o teu gesto esportivo. Então é o que a galera não se atenta a isso. Então, um jogador de futebol, mas o cara tem uma rotação de joelho, uma rotação interna, mas o cara só joga bola de final de semana. É um atleta amador, joga lá de quinta, de domingo, mas ele não faz uma preparação para aquilo. Sim. Então aí, eu começo a evoluir para as lesões. Não sei porquê, mas estou com uma dor no meu joelho, não passa, coloquei gelo, já tomei um anti-inflamatório, mas não vai adiantar mesmo. Não tem uma preparação articular, não tem uma preparação muscular, e aí não gera uma cadeia de lesões, né? Exato, não. É bem complicado. Levando até para o início dessa parte do amador, que eu lembro, que eu fiz assim, o primeiro ponto que eu fiz, que começou a mudar um pouco dessa parte, foi a alimentação. Foi onde eu comecei. Não sei se era o melhor, o pior, talvez deveria começar primeiro com a fisioterapia, mas o primeiro foi a nutrição. Quando eu comecei a aprender a comer melhor, a comer certo, aí foi a primeira transformação do meu corpo. Assim, eu era um pouco mais gordo, tá? Assim, um pouquinho cheinho. Era um pouquinho cheinho. Adoro falar isso. Eu tenho cara de traquinas, mas eu até tirei a barba, olha, porque era a barba. Tem um pouquinho cheinho, então o cara acha que é forte, acha que treino, vai pra academia, não sei o quê. Aí eu falei, cara, mas eu não perco. Porra, eu como bem, como é que eu não como bem? Tem a salada, tem salada no meu prato, tem arroz, feijão, pô, tem lá porra, por que não... Aí eu fui aprender a comer. Então foi a primeira grande mudança, foi a alimentação. De balancear a quantidade junto com os treinos. O que você faz? Esse tipo de treino aqui, então tá. Então você tem estímulo em determinado horário.
como é que é o descanso? Aí depois a parte do descanso também, de dormir, de recuperar o corpo. Então, esse primeiro, para mim, foi o início. E lembrando que a nutrição, ela tem que ser levada em consideração uma coisa diária, né? Uma quantidade diária de cada nutriente que você precisa comer, mas isso ser adaptado ao teu treino. Sim. Então, por isso a importância do nutricionista, tá? Então, não é, mas eu tô tomando whey protein depois da academia. Mas a quantidade que você está tomando é ideal para o seu treino, para o seu gesto esportivo, para aquilo que você faz, para o teu consumo metabólico? Às vezes não é. Então a gente precisa trabalhar isso também. Quando você come de carbo, de proteína... E parece que besteira, mas isso predispõe o paciente às lesões. A lesão, lógico que vai. Predispõe, cara. Não adianta. Lógico que vai. E aí ele tem uma ruptura de fibras musculares, né? Um consumo energético muito alto, mas aquilo que ele está comendo é muito pouco. Então, sempre fraco. Exatamente. Tá sempre sentindo cansado. Você nunca repõe, você começa a perder peso, né? E também é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, o peso do atleta, para aquele esporte que ele faz. Sim. Eu vejo aqui no parque, quem não conhece Indaiatuba, aqui tem um parque ecológico, é um parque que corta uma cidade, praticamente o meio da cidade, assim, é muito bonito aqui, e a galera pratica muito esporte ali. Então, Indaiatuba meio que estimula a galera. Sim. A prefeitura, exatamente, com várias atividades gratuitas muito boas. Exatamente, tem quadra de tênis no meio do parque ecológico. Tem, botaram de beach tênis, eles então investem bem bastante legal. nisso, é bem bacana. E eu vejo, eu passo aqui no parque às vezes. Todo mundo passa por ali. Não tem como você não passar por ali, né? Mas você tá passando de carro, você tá vendo um cara meio gordinho correndo, não que ele esteja errado, mas talvez. As articulações todas ali. Será que aquele treino tá certo para ele? Será que ele não precisa de um acompanhamento? Será que ele não precisa de um personal training para poder adequar o treino dele, fazer ele perder um pouco de peso com a corrida específica? Não sei, tá? Não tô julgando o cara que tá correndo lá, porque eu não sei se ele tá sendo acompanhado. A gente tá usando um exemplo, né? Mas isso acontece demais. Pessoas que ficam na esteira lá e tudo mais, aí às vezes corre. A galera da bike, tem a galera que bike virou febre e tudo mais, a galera de bike. Você vê vários tiozinhos gordinhos pra cacete, aí pega um lugar grande, aí para. Aqui é comum, que os caras param na cervejaria. Eu paro na padaria e come a coxinha. Eu ando de bicicleta pra tomar cerveja. Caralho, 7h30 da manhã o cara tá mandando uma cerveja pra dentro. Mandando cerveja, cachaça, sei lá, já estudei história de tudo. E os caras gordinhos, que aí falam, não, eu faço exercício. Vai lá 1, 2 vezes na semana, pedala, faz um pedal às vezes longo e tal, para na padaria, come o lanche. Não adianta. Não adianta nada. O consumo não se hidrata dele, direito, não se hidrata direito, ainda tomou cerveja, desidrata e não repõe eletrólito. A chance desse cara fazer uma lesão, uma ruptura de fáscia, ou até uma lesão com um grau maior, né? Uma distensão muscular de um grau maior, de grau 3. É enorme. Cara, vai comprometer todo o treino dele, toda a prática dele, todo o esporte, seja benéfico para a semana dele, né? Às vezes o cara pedala uma vez só na semana, que é no domingo. Exato. Então, isso atrapalha tudo e atrapalha o rendimento dele. Ele não vive para aquilo. Como é que ele vai trabalhar na segunda? Com dor? Não vai. Entendeu? E aí a gente tem que pensar nisso também. Tá? Não é simplesmente pegar a bike e sair pedalando. E eu até ouvi uma frase engraçada esses dias que de todos os esportes o mais barato é a corrida. Você só compra um tênis. Ou não, vai estar descalço. Tem uma galera que tinha uma hora dessa que eles queriam correndo descalço. Tem um cara que ele faz uns treinos de corrida e tal, o Instagram dele chama Corrida Perfeita, ele é muito bom, e através dele até que eu descobri que eu tinha um joelho rodado para dentro e tinha uma inflamação no trato tibial e tal, legal, por conta da minha corrida que era cruzada. E ele fala que se você tiver uma musculatura bem preparada, você pode correr até descalço. Pode correr até descalço. Um treino pliométrico bom, um treino proprioceptivo bom, cara, você pode. A chance de você lesionar é pequena. A não ser que você pise no prego, né? Não tem jeito. Mas ruim, né? O que eu quero dizer é que a corrida, por mais que a galera pense que é só comprar um tênis e sair correndo, não é, cara. Não é tão simples assim quanto parece. Não. Tem todo um esquema de treino, periodização, acompanhamento para você aguentar longas distâncias. Eu já tentei correr, já fiz 10K. Mas naquele esquema. Acho que eu como bem, faço ali, levo o cachorro, vou correr, vou fazer uma corrida de 5K, tô melhorando meu pace, aí você vai. Lembrando que, como eu tô inchadinho, assim como ele disse, os 10K é só de carro, tá? É só de carro, você vai rapidinho. Mas sabe uma coisa que a gente vai se habituando muito, e a gente que é da área da saúde, a gente trabalha com isso todos os dias,
uma caminhada no shopping, por exemplo, você tá passeando no shopping, você não tá olhando a vitrine, né? Eu não ligo muito pra isso. Mas você tá caminhando no shopping, você tá olhando como a galera anda. Joelho rodado, aquela pisada cruzada, aquele pé pronado. Então é muito engraçado, assim, a gente começa a observar as disfunções das pessoas em coisas simples. Sim. E a gente fala que a avaliação ela começa a partir do momento que o paciente abre a porta do teu consultório. A partir do momento que você busca ele na recepção. Lembrando que é legal, né, ter esse contato com o paciente. Então, fui buscar o paciente na recepção do consultório, começa a olhar ele andando, deixa o paciente andar na frente, já olha. Você já fez uma pré-avaliação nele ali, né? Lembrando, claro, que depois tem a anamnese específica do paciente para aquela dor, enfim. Não, sem dúvida, sem dúvida. E voltando para o pessoal de alto rendimento e tudo mais, você vê, assim, é a minoria que consegue ter um acompanhamento. Você tem muitas pessoas que são profissionais, não só no tênis, mas você pega os que conseguem realmente ali no tênis ter, sei lá, do 50, do 30 para baixo, tem uma equipe e tudo mais. O resto é o cara sozinho. Futebol, você tem lá 1% das pessoas do futebol realmente está num grande clube que tem um acompanhamento maior. Mas, de repente, o cara que está aqui no Primavera, como é que é o acompanhamento do cara do Primavera? Como é que é o cara lá de um clube menor que joga uma quarta divisão? Ele não tem toda essa estrutura. É um atleta de alto rendimento que tem que fazer, vive daquilo efetivamente, diferente do amador, que é o meu caso, que eu não vivo disso. Eu tenho meu trabalho aqui, nos horários encaixo no meu dia para que aquilo funcione. E ainda o último ali, que é o cara que só faz o futebol de domingo, que é o mais ferrado de todos, porque não tem nenhuma preparação, o cara só vai lá, se expõe ao risco de forma total. Exatamente. Mas como o nosso tema aqui é mais em cima do alto rendimento, como é que, imagina, essa pessoa que está ali num clube, de repente, de menor estrutura, como é que ele consegue sobreviver? Essa parte de nutrição, descanso, a parte do fisioterapeuta, como é que você enxerga isso, chega isso para você? É muito complicado isso, né? Porque a gente não, por mais que a gente faça todas essas indicações, a gente acredita, né, num trabalho todo multidisciplinar e individual, porque o treino não é para todo mundo, né? O treino tem que ser individual e adaptado para cada biotipo, para cada prática esportiva e componente biomecânico do atleta, para aquele esporte, né, para predisposição de lesão. Mas a realidade talvez não é muito essa, né? É muito disso que você está falando. Sim. Então a gente faz algumas orientações, mas a mensagem que eu tento deixar em relação a isso, faça um investimento. Faça um investimento. Mas o cara vai ter que fazer por fora, investimento por porque fora. Às vezes no clube não vai ter. Porque o clube não tem. Alguns clubes não têm. Esse de esporte coletivo, você vê, esporte até, sei lá, como basquete, vôlei, que tem investimentos menores, mesmo de grandes clubes, também não tem uma estrutura tão grande. Tirando o futebol, você não tem estruturas tão grandes. Ou alguns times de basquete, lá, um Franca, aqui no interior de São Paulo, alguns de vôlei que tem um patrocínio forte, mas os menores... Mas a maioria não tem. Então, o que eu vejo muito também, que alguns atletas, eles fazem esses investimentos e deixam um fisioterapeuta meio que acompanhando ele, né? Então fica meio um trabalho contínuo e tal, mesmo aqueles que não têm um fisioterapeuta tão contínuo, mas que faz um acompanhamento ali muito direcional, com orientação e tudo mais, então ele consegue se prevenir de algumas lesões e fazer esse tratamento. Porque lembrando que isso é um investimento para a tua carreira. Sim. Então, se você vive daquilo, exatamente, daquilo, né? Se você vive daquilo, a tua vida útil dentro daquele esporte tem que ser grande. Sim. Né? Porque senão, por que o Zé Roberto hoje... a gente até comentou, mas por que o Zé Roberto até hoje joga futebol, cara? O Cafu, cara, uma lesão, cara, entendeu? Então por que esse cara, o Federer, o Federer tá com quantos anos? Tá com 40. 40 anos e tá... Bem, tá fininho, tá bem, entendeu? Tem lesão, para uma lesão, fez um tratamento de uma lesão aí, acho que uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Mas ele parou porque cansou. Cansou, entendeu? Chegou o tempo dele, acreditou que era o tempo dele. Agora, por que outros atletas... se dispõe tanto às lesões. E às vezes com 30 anos está parando de praticar o esporte no alto rendimento, né? Sim. Então isso é um grande problema, cara, um grande problema. Pensando um pouco nisso, a questão do Guga, que é um dos pontos que a gente colocou aqui, já que você falou do Federer, a questão do Guga e do Murray, né? Você tem lá o Guga na parte do quadril, do movimento que ele fazia, e não tinha esse conhecimento todo sobre a fisioterapia. Exatamente. Mas hoje ele tem dificuldade absurda. O Guga mesmo, se a gente parar para pensar, ele teve uma vida profissional muito curta. Foi. Muito curta. Pro nível de atleta que ele era animal, cara. A habilidade dele era animal. Sim. Então, ele adaptou o jogo dele para uma capacidade do jogo,
uma capacidade adaptativa do corpo dele. Então, ele identificou que quando ele batia de frente para a quadra, né, ele não se posicionava de forma lateral, ele batia de frente para a quadra. Open stand, né? Ele ficava num ataque melhor em relação à defesa do adversário dele. Só que isso sobrecarregou o lábio. O lábio é uma cartilagem que a gente tem que protege o acetábulo da cabeça do fêmur. Então, pensando na cabeça do fêmur e o acetábulo, ela fica bem grudadinha aqui. E nesse espaço, ele tem uma cartilagem que não deixa com que isso aconteça, né? Bater osso com osso. E isso desgasta, né? Se o impacto está muito grande, ele desgasta. Então, talvez ele tinha que adaptar um pouco melhor o jogo dele. Poderia ter adaptado um pouco melhor o jogo dele. Teria que entrar um pouco mais de lado. Um pouco mais de lado, ou fazer um trabalho um pouco diferenciado de fortalecimento, de abertura de espaço intraarticular. Não sei se um treino de mobilidade seria ótimo para ele. Entendeu? E aí, eu não sei, não acompanhei todo o trabalho da fisioterapia que foi feito com ele, mas talvez ele poderia ter feito uma preparação antes, né? E adaptar isso ao jogo, ele poderia ter tido uma vida profissional um pouco maior para a prática esportiva dele. Sim. Diferente, por exemplo, do Andy Murray, que a gente estava falando, né? Ele está com quantos anos agora? 35? Tá por aí, tá com uns 30 e poucos também. Porque era do Big Four, ele deve estar mais ou menos nessa geração, nessa parte de idade. Só que a lesão dele acho que foi em 17, 18. Ele fez a cirurgia, né? Fez a cirurgia de reconstrução do lábio e tal. E continua jogando. Tá nativo. Né? O Nadal também operou, fez uma cirurgia de quadril. O Nadal tá até parando. Ele tá em Monte Carlo ali, mas estava, pela reportagem que eu tinha visto ali, eu acho que ele não tá conseguindo realmente retornar, tá com dificuldade. E acho que foi em 2016 ou 2017 também, o Felipe Toledo, um campeão mundial de surf, acho que ele chegou até a ser campeão mundial. Mas o cara era animal e tal, e se não me engano ele machucou lá em Nazaré, Portugal. Por quê? Também é a mesma coisa, é o movimento do surf. O movimento do quadril, ele tem que fazer aquela força para meio que para surfar a onda ali, então ele tem o peso da prancha e fazendo essa mobilidade de quadril, essa dissociação de tronco, fez uma lesão. E aí a lesão dele, eu até fiz um trabalho na faculdade na época. A gente acompanhou o trabalho de fisioterapia dele. Cara, foi animal a fisioterapia dele, foi animal. Tempo recorde também, tá? Legal. Então, todo esse trabalho ele tá surfando até hoje, né? Até hoje ele continua boa. E hoje, né, graças às evoluções aí terapêuticas, tecnológicas, a gente tem uma porrada de coisas que a gente consegue adaptar, né, à nossa reabilitação, que facilita muito mais. Sim. Então, hoje tem alguns aparelhos que ele mede a temperatura, ele afere a temperatura da região, então ele funciona como uma câmera, ele identifica um ponto de inflamação ali pela região, pelo acúmulo de calor. Então ele consegue identificar ali e a gente consegue tratar de forma um pouco mais específica, né? Entendi. Então tem as aplicações que a gente consegue fazer por eletrólise, mas feita pelo ultrassom, então a gente faz ultrassom na região, faz a aplicação direto na lesão, então tem todo um trabalho evolutivo, né? Além das reposições de plaquetas enriquecidas, né? O plasma rico em plaquetas. Então, também hoje já é regulamentado no Brasil e já é utilizado, mas há um tempo atrás também não era. Não era. Então era uma coisa que era associada à recuperação desses atletas. Então diminuía a chance das lesões, recuperava muito mais rápido. Né? E lembrando que todo esporte, o atleta ganha muito bem, pensando de forma financeira, o atleta ganha muito bem, mas gira um dinheiro muito maior em cima disso, em volta disso. Tem patrocínio, tem incentivos, tem interesses, então dentro disso roda muito dinheiro. Então, uma coisa que se desenvolveu muito rápido nos últimos tempos. Sim, sem dúvida, não. É impressionante. Tinha também o caso do Ronaldo, que você tinha comentado, a gente falar um pouco também sobre o Ronaldo, que é da época ali mais ou menos do Guga, um tempo atrás, e teve essa questão do fisioterapeuta que conseguiu recolocar das lesões que ele tinha no joelho e tudo mais, né? Exatamente. A gente brinca, né? Fala que o fisioterapeuta brasileiro ele é extremamente criativo. Bastante. Extremamente criativo, porque apesar da tecnologia na reabilitação hoje, é muito caro aqui no Brasil. Então tudo isso, todos esses aparelhos, as cadeiras cinéticas, é tudo muito caro. Então quando a gente pensa numa reabilitação, a gente tenta sempre adaptar com alguma coisa.
Cara, o Filé, o Nilson Petroni, um abraço para ele, fez um trabalho de fisioterapia com o Ronaldo que elevou o nível da fisioterapia no Brasil. Foi inovador na época. Foi inovador, cara. Ninguém acreditava que ele ia conseguir voltar. Exatamente. Ele fazia 11 horas de fisioterapia com ele por dia, cara. Era intensivo. Intensivo mesmo. Absurdo. Aí vai falar, porra, mas aí se a gente parar pra pensar, 11 horas de fisioterapia, será que tá sendo saudável? Será né? que é bom? O tema do nosso podcast. Aqui, né? Será que é saudável fazer 11 horas? Mas aí que tá, ele periodizava o tratamento dele. Então, ele não era 11 seguidas. Não era as 11 seguidas. Então, pensando na atleta, né, o Ronaldo, ele tinha uma cadeia muscular já pré-definida, né, já muito estabelecida ali. Então, o trabalho dele foi para não enrijecer o joelho e tudo mais. Naquela época, pouco se acreditava, né, tinha poucos estudos falando sobre a mobilização precoce, que hoje a gente defende muito mais, diminui o tempo de recuperação do atleta, diminui as chances das capsulites, do enrijecimento, das artroses e afins. Mas naquela época não se fazia tanto isso. Então, para a época, foi inovador tudo que o Filé fez, né? Então, colocava ele de manhã, era um treino de força, logo próximo do almoço, um treino de mobilidade, e à tarde ele ia para a piscina. Então, todo esse trabalho que ele fazia na piscina. Diminui a sobrecarga, por conta da força do empuxo e tudo mais. As forças, as tensões da água ali não deixavam ter impacto na articulação. Então, ele fazia as mobilizações ali. E, assim, ele só... Por conta da lesão, ele não parou de jogar. E o Filé depois tratou uma porrada de atleta, cara. Sim. Um monte de atleta depois. Inclusive o Romário também, né? Agora que eu botei ao vivo. Burrão. Esqueci de botar ao vivo. Agora tá ao vivo. Revendo e aprendendo. Eu apertei esse botão aqui, ó. Eu comecei a transmissão, não botei ao vivo. Burro pra caramba. O primeiro a gente vai aprendendo. Eu não tô na mesa, eu tenho que ficar na mesa aqui. Tu tá vendo? Então tinha zero, tinha tudo zero. Agora tá. Tá, vivendo e aprendendo. Faz parte, já tem meia hora, mas tá bom. Mas tá gravado, graças a Deus. Tá gravado, depois a gente vai disponibilizar isso, vocês vão assistir. Tá? Tá, Deus me livre, tá gravado. Eu até acho que esse podcast hoje tá muito sério. Tá sério demais? Muito sério pra nossa característica. Nada, começou bem descontraído. É que aos poucos depois tem que voltar pro tema, senão a gente vai ficar aqui só falando besteira. Aí vai dar ruim, pai de pet. Não, tá certo. Aí vai dar ruim. Vai complicar a vida. Com certeza. Mas mediante a tudo que a gente falou, né, pensando pra galera que tá entrando agora, a gente coloca os atletas de um certo nível em toda uma escala, né? Então aquele atleta de alto rendimento, ele vive daquilo, o atleta amador, que ele não vive daquilo, mas ele tem uma certa sequência do treinamento, uma sequência da prática, e o atleta que é o atleta de final de semana, faz porque gosta, joga uma vez na semana, pedala uma vez na semana, né? E uma coisa bem legal da gente falar também é do CrossFit. Eu gosto muito do CrossFit. Eu fiz por um tempo. Eu gostava bastante, mas é aquilo, não cabe tudo no meu dia. Você conhece o Felipe, né? A gente é um amigo em comum que a gente tem. Ele gosta, ele faz. Ele fazia, mas ele fazia num ritmo assim absurdo, cara. Overtraining absurdo, era pesadão e tal. E, cara, toda semana uma dor na coluna, uma dor na coluna. Lesionado. E ele enchia lá, tratava, ele voltava na outra semana de novo, tô com a mesma dor, cara. Caramba, que esquisito, cara. Eu nunca tinha feito CrossFit. Então, para eu tratar o paciente... Você foi fazer uma aula de CrossFit? Fui fazer uma aula, não, fiz um mês de CrossFit. Fez um mês de CrossFit? Fiz um mês com ele, no mesmo horário dele. É mesmo? Foi Sério? Acompanhei ele um mês. Acompanhei ele um mês. Pode perguntar para ele. Treinei um mês com ele. Um mês. Aí você ficou só observando. Observava ele, entendi o CrossFit como era. Quase morri, né? Pelo amor de Deus, né? Aquilo é pesado. Vinha de uma prática totalmente diferente. Na época eu pedalava muito, corria muito. Mas era totalmente diferente, cara. Você acha que tá bem condicionado, você chega ali e fala... Não, é absurdo. Você não para, porque é aeróbico com força, Não dá. Para os treinos até de corrida, eu deslanchava, e é ótimo, né? Mas aí chegava nos treinos lá dentro do estádio, pô, quase morria, cara. Falei, não, esse negócio não é de Deus, não, cara. É pesado. E aí a gente identificou a lesão que ele tinha, identificou a predisposição que ele tinha, a disfunção que ele tinha de desequilíbrio muscular, corrigiu, acabou. E o que era? Cara, ele tinha uma disfunção de equilíbrio mesmo, de força muscular. Um lado mais forte que o outro? Antero-posterior. Então ele tinha as costas muito fortes, né, os paravertebrais muito fortes, e o abdômen fraco. Tá. Então isso levava a uma hiperlordose. E aí a gente sobrecarregava sempre o ciático dele, que irradiava com a perna, comprometia
toda a função muscular dele. E aí, associado a esses treinos malucos que ele fazia, né? Você conhece bem. Ele tinha uma dor no ombro também que comprometia. Mas por quê? A dor da coluna, ele tinha que se adaptar para o treino. Então ele se adaptava para o treino compensando com o ombro. Então ele compensava com o ombro. Tá? Então até tem um treino, a galera fala, brinca, né? Parece uma besteira, mas o paciente às vezes tem uma dor do lado direito. Essa dor ela pode desenvolver para o lado esquerdo, de forma contralateral, pela adaptação que ele vai fazer para a prática esportiva dele, mas ela pode se manter pelo mesmo lado. E aí o paciente tem uma dor no tornozelo, mas essa dor dói o joelho do mesmo lado, dói o quadril do mesmo lado. E aí a gente até brinca, fala que às vezes essa lesão não está no tornozelo, cara. Esse problema está lá no quadril. Vem lá de cima. Está lá no quadril. O mau posicionamento do quadril faz com que esse paciente entre uma perna, faz um movimento cruzado na passada da corrida, que evolui todas as tendinites, né, desfibulares, as famosas canelites, né, que é um grande problema nos corredores. Tem e até um tema legal para a gente falar sobre isso. Então até quero desafiar a galera a comentar aí embaixo aí os temas que vocês querem, né, que a gente fale, para que a gente possa trazer aqui um conteúdo mais enriquecedor para vocês e fazer a adaptação daquele treino. A gente adaptou o treino dele, fez o fortalecimento muscular, acabou o problema dele. Mas você não chegou a conhecer ele nessa época, né? Não, eu vejo ele fazendo lá no clube. Mas ele era fortão, cara, ele era fortão. Então, você olhava para ele e falava, pô, mas ele tem força muscular. Mas será que ele tem força muscular ou ele tem tonicidade muscular? Entendeu? Ele tinha uma qualidade muscular específica pro treino que ele fazia? Não tinha. Pro tanto de carga que ele botava lá. Não tinha, entendeu? Ele tinha um treino, ele tinha uma força muito grande, ele tinha uma qualidade muscular boa, mas ele não tinha resistência muscular. E a gente usa, pro CrossFit, a gente usa muito mais resistência muscular do que força muscular. Claro, tem força muscular. E o CrossFit tem que ser um pouco inteligente, porque é um negócio muito competitivo. Você compete com o cara que tá do teu lado ali. Às vezes tem mulher que bota mais peso que você. E você tem que entender onde você tá ali na fila do pão. Você não pode simplesmente chegar ali e, porra, aquela mulher tá botando... Mas de repente ela treina mais tempo que você, de repente ela, sei lá... Toma um suco que você não toma, tá ali garotão, começando, primeiro mês. Cara, eu nunca tive lesão no CrossFit. Passei 2 anos, quase 3 anos fazendo, nunca tive. Mas eu chegava lá e falava, cara, eu vou botar no meu limite. Eu vou fazer o peso que eu aguento. Às vezes eu via a mulher botando muito mais peso que eu. Porra, legal pra caralho. Paciência, terminava lá as provas, ela terminava na minha frente e tal. Depois ficou amigo, brincava e tal. Zoavam o outro, ele já fazia amizade com todo mundo fazia amizade e tava de boa. Mas eu fui entendendo minha jornada dentro daquela brincadeira. Eu falei, cara, isso aqui todo mundo fala que se machuca, todo mundo fala que fica lesionado. Eu falei, cara, não vou me lesionar nessa porcaria, eu vou botar menos peso, vou fazer o exercício de forma correta, ver como é que faz esse exercício, perguntar lá pro cara que tá ali, ver se eu tô levantando, se eu tô abaixando de forma correta, o peso não posicionar. Mas isso é consciência de cada um, mas a maioria você vê que geralmente se arrebenta. Mas isso é uma coisa muito engraçada, porque se você olhar a característica de quem joga... É muito engraçado, né? Cada tipo de esporte tem uma característica do indivíduo. Tem. O CrossFit, todos eles têm a mesma característica. O beach tennis, todos eles têm a mesma característica. Todos eles chegam de renegade. Jorge, o pai de pet. Você também, pai de pet, você se fudeu, né? Então, se você olhar, cara, eles treinam ali uma vez na semana, 3 vezes na semana, ou tem aqueles que treinam todos os dias. Mas, o cara só faz aquilo. Às vezes ele só faz o treino de CrossFit. E, cara, marretando, ele acha que ele é um atleta de alto rendimento. Ele passou com o nutricionista para fazer um acompanhamento nutricional? Não passou. Passou com o fisioterapeuta para adaptar para o corpo dele, aquilo lá, fazer uma avaliação física e ver o que ele precisa fazer? Não fez, cara. Então, faz musculação para auxiliar? Nada. Não faz nada, entendeu? Mobilidade? É só 0. aquilo. Só os 10 minutos Exatamente. que o cara bota ali. O cara bota no treino dele. No treino dele. Exatamente. Então, assim, uma coisa que não é uma discordância em relação ao CrossFit, né? Até quero que vocês entendam em relação a isso, mas é uma coisa que talvez pudesse ter um olhar um pouco diferente. Eu conheço alguns professores que têm essa visão um pouco diferente de que o treino ele não deveria ser o mesmo treino para todo mundo, entendeu? Sim. A estrutura muscular, a estrutura corpórea de um indivíduo é diferente de outro. Sim. Então o cara meio que adapta ali, mas às vezes o cara tem uma lesão. O cara já estava há 5 anos aquele troço, o cara começou aquele mês. Entendeu? Tem que fazer o mesmo diferente. coisa. Então, tem que botar mesmo, mas aí
às vezes os caras não são conscientes. A gente tem que considerar carga, intensidade e tipo do exercício. Pô, não aguentou, cara, para, respira, não dá pra fazer isso aqui direto. Sei lá, às vezes você tem que pegar peso e fazer um burpee. Burpee é uma merda de fazer. Eu falo, cara, não vou fazer, o cara pede 10, cara, não aguento, faço 2, tá? Começa com 2, depois você faz 3, no outro dia você faz 4, no outro dia você faz 5, aí passa um tempo fazendo. Pô, mas os caras querem fazer os todos. E é um exercício, uma atividade extremamente dinâmica. Pô, você não para, você não tem tempo de respirar. Mas dinâmica eu falo de forma biomecânica mesmo. Por quê? Todos os exercícios são livres. Sim. Diferente de você não tem uma máquina. Exatamente. Sim. Então você não tem um apoio podal ali, nem nada, entendeu? É sempre você com você mesmo. Peso do corpo. O peso no corpo é um exercício livre, um peso que você tem que levantar lá no teto. Tudo livre. Cara, então, assim, é diferente, cara. É um treino bem diferente. É bem diferente. Eu gostava muito, assim. Eu acho legal também. Eu gostei bastante, ainda mais que foi na época da pandemia, tava tudo fechado. A única coisa que estava funcionando era o boxe, então eu curti bastante fazer aqui em Indaiatuba. Mas é foda. É um treino diferente. É um treino diferente. Se o cara faz pouco ali, realmente o cara tem que ter essa noção. Se você está começando nesse universo, cara, vai devagar, vai com calma, não sai fazendo. Mas você só faz, como você falou, o cara só faz aquilo lá 2, 3 vezes na semana aquilo lá. Cara, lembrando que ele não é um atleta de alto rendimento. Não, aquele é um atleta que joga futebol de domingo, pô. Exatamente. Mas eu treino todos os dias. Cara, você treina todos os dias, mas você faz uma preparação para aquela atividade? Então talvez ele tinha que fazer uma outra preparação para uma outra atividade. É uma atividade muito intensa, é muito legal, cara, o CrossFit, porque ele pega toda a parte cardiovascular, pega a parte de força muscular e tudo mais, mobilidade, mobilização, mas é uma coisa muito intensa, cara. Muito intensa, tá? Para cara que nunca fez uma atividade física, por exemplo. Cara que era sedentário. A gente tem uma porrada de gente assim, cara. Porrada de gente assim. Então, talvez todo um trabalho junto ali, não que você não tenha que fazer CrossFit, mas faça um trabalho em conjunto, né? Senão você vai se predispor a uma lesão que pode te levar a um problema mais sério. Puxando um gancho um pouco disso aí que você está falando, assim, do meu lado, assim, do que eu falei ali no início e que eu fui aprendendo com a idade, com as lesões, conversando com você e passando desde o tempo que eu passo ali no Bernardo Maia lá, que é o meu nutricionista, até você que trata de mim. Cara, chegou um ponto assim, hoje, por exemplo, eu fazia tênis todos os dias, continuo fazendo porque é o que eu mais gosto, e fazia jiu-jitsu 4 vezes na semana. Às vezes 5 ia sábado também lá no negócio fazer. Mas academia, pelo menos 5, 6 vezes na semana. Então era muito treino. E realmente ficava cansado. Então, um treino de manhã, um treino à noite. Um treino à tarde, né? Então eram 2 treinos seguidos. E eu comecei a ver esse ano, principalmente, eu falei, cara, não consigo fazer o jiu-jitsu todos os dias. Tá difícil, eu vou ter que tirar algumas coisas, vou ter que tirar alguma coisa. O que eu prefiro aqui? Do que eu faço como amador, qual o que me dá mais tesão? Qual o esporte que eu gosto mais? Porra, é o tênis. É o tênis que eu disputo ranking, é o tênis que no futuro eu quero disputar campeonato, é o tênis que eu quero evoluir. Então, beleza. O jiu-jitsu eu gosto pra caramba, mas... cara, é uma coisa mais recreativa para mim. Eu não quero competir, eu não quero... é algo que eu gosto de fazer como algo alternativo, como defesa pessoal, uma coisa que eu curto. Então eu comecei a botar isso na minha cabeça e organizar meu dia para então melhorar treinos de mobilidade específico pro tênis, diminuir a intensidade, ter mais descansos. Então, às vezes, eu vou para ontem mesmo. Melhora do aporte nutricional que você fez. A parte nutricional que eu fiz, que eu como direitinho a semana inteira. A minha ração, é a ração. Ele chegou, ele tirou a foto, minha postou lá. Entra no Instagram lá que vocês vão ver. A minha foto lá. Bem fedido, cara. Cara, fedido não. É ricota ou era frango, frango, o negócio tudo mexido. É porque tinha ovo tudo junto. Então é ricota, frango e ovo. Eu tava comendo, tava se lambuzando todo. Obviamente, né? Eu não ia disponibilizar isso pra vocês, né? Ofereci, mas ele não quis. Deus me livre, cara. E uma torradinha lá de pão australiano, que às vezes é muito fresco, né? Então, assim, dizer fresco. É fresco demais, mas foi o que resolveu, cara, assim, pesar a comida, botar isso melhorou bastante, e essa consciência do que você quer fazer, qual o esporte que você quer seguir. Não adianta querer fazer tudo, você não vai ficar bom em tudo e você vai se machucar. Então eu tava me lesionando, tava cansado, eu acordava cansado,
Então foi um ponto que eu Diminui fiz. a produtividade no seu trabalho. Diminui, às vezes você chegava cansado demais. Aí você chega em casa, você não rende com a tua esposa, você não rende com teus filhos. Não, você fica cansado. Eu quero jogar no sofá e ficar, porra, não aguento mais nada. Não lembro nada. Não tava legal. Então eu diminuí um pouco isso e acrescentei mobilidade e a medicine ball, algumas coisas que eu tô bem, consigo treinar todos os dias de manhã tênis, fazer os jogos e tô me sentindo melhor. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, o André, ele já passou dos 40 anos, não é? Te denegrindo a tua imagem, André. Não, mas a gente... Vou 45 esse ano. A partir dos 30 anos, a gente começa a ter um declínio hormonal ali, né? Então, os 30 anos ano a ano só vai caindo um pouco mais. Então, o André também passou, fez todo um acompanhamento endócrino e tudo mais. Também, então, chegar nessa parte, é um cara totalmente diferente, fora da curva, para aquilo que ele faz, né? Não é o ganha-pão dele, não é com aquilo com que ele depende para viver financeiramente, mas é uma coisa que o rendimento dele no trabalho, o rendimento dele com a família e tudo mais não é comprometido por conta do esporte. Não. E muito pelo contrário. Não. Ele chega aqui, eu chego aqui às vezes 8 horas da manhã, ele tá todo animadão. Pô, já joguei tênis, já fiz minha musculação e eu tô lá zumba ainda. Acordando, mas porra, acordar 5 horas já tô de pé. Pô, hoje eu fui treinar às 6 horas da manhã, tá maluco. Pelo amor de Deus, não, cara. 6 horas da manhã eu tô dormindo. Eu já tava na academia. Não, eu já tava treinando. Mandou fotinho. Tô na academia aqui, ó lá. Isso não é hora de Deus, não sei o quê. Eu falei, pô, tô cansado de estar aqui já. Eu não rendo muito de manhã, cara. Meu sono é muito ruim. E eu durmo muito pouco. Mas é que você faz plantão, tem essas coisas todas. Então a gente tem todo o ciclo circadiano todo atrapalhado, né, cara? Fica mais bagunçado. Por um tempo até meu cortisol ficou bem alto, tive que fazer todo um acompanhamento também legal, mas tudo isso compromete o nosso rendimento diário, cara. Então, às vezes, 6 horas da manhã não é um horário que eu quero treinar, não é um horário que eu vou render na academia. Sim, tem que ver o que funciona pra você. Pelos estudos e tudo mais, o melhor horário é de manhã. Sim, porque você tem um pico de testosterona e tal. O melhor horário é de manhã, mas se você não consegue ou não se sente bem ali nesse horário, você faz em outro que você se sente mais confortável, que se adequa à sua rotina de vida, né? Para mim, funciona ali de manhã ir pra academia. Às vezes eu tenho ido menos, às vezes eu faço mais específico de tênis, às vezes eu acordo cedo, 6 horas da manhã, eu tô lá treinando saque. O professor de tênis nem chegou ainda. Nem o cara que arruma a quadra chegou ainda. Já tô no clube. Já tá lá enchendo o saco já. Os caras olham pra ele e falam, pô, o cara vem ajudar a limpar a quadra? Não, vem só bagunçar, cara. Já chegou antes dos caras. É foda. Mas a gente fez um compromisso. Por um mês a gente vai treinar. Eu vou treinar todos os dias, 6 horas da manhã. Quero ver. Todos os dias. O dia que eu tiver de plantão, o dia que eu tiver, eu vou postar foto, vou mandar foto. Manda foto e marca vou levar minhas TeraBand lá, vou fazer meus treininhos, nem que for no quarto lá, mas vou fazer. É isso, tem que fazer. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E essa parte hormonal ajudou, pelo menos pra mim, realmente me auxiliou bastante. Foi uma outra etapa, foi todas essas etapas que eu fui passando na vida, que quem indicou foi o Bernardo, lá o nutricionista, falou, cara, você faz tudo certinho e tal, mas tá faltando você ganhar a massa muscular que você quer, que você precisa, tal, pro esporte que você pratica e para as atividades. Vai ver como é que tá essa parte hormonal. E viu, realmente, a parte de testosterona estava um pouco mais baixa, não tava acho que 350, alguma coisa assim, que é o mínimo ali, e a gente começou a fazer alguns ciclos, alguns acompanhamentos de outras vitaminas que auxiliam bastante. Isso não deve ser feito de forma deliberada, tá? Não, isso não foi da cabeça dele, foi todo um acompanhamento do endócrino e tudo mais, tá? Então, voltado para o esporte. A gente brinca do suco e tal, mas a gente é consciente, tá? É dentro disso, você tem que fazer o acompanhamento, você faz exame de sangue, a pessoa indica ali para você, então eu busquei, como tudo isso eu tenho que buscar, desde a parte nutricional, do fisioterapeuta que me acompanha aqui, que faz, me diz o que eu devo fazer, qual o movimento que eu tenho que fazer para o meu esporte, as agulhadas que a gente toma em cima, kinésio que coloca. Tem até um caso engraçado, esse domingo, estava em casa lá, aí manda um dos professores de tênis lá, o filho dele joga, o Nicolas, ia disputar um campeonato, alguma coisa assim, ele mandou mensagem, cara, porra, Andrezão, meu filho tá com a canelite, você não consegue aplicar a bandagem aí nele, não? Aí o cara achou que eu era fisioterapeuta. Aí eu falei, porra, eu não sou físio, não, nego. Ele tem que ir no físio, eu te arrumo a fita, você botar lá na canela do cara. Mas eu não sou, você tem que ir num físio pro cara te orientar
e botar a bandagem se for necessário. Depois eu até vi, o cara foi lá, fez o tratamento, nem precisou, não botou, acho que não botou kinese no moleque, mas ele fez o tratamento, é só chegar e pegar essas faixas coloridas aqui, pegar a kinese aqui e sair aplicando a Léo, porque você está com a canelite, está com uma dor, ou que você tem que ter um motivo e saber aplicar isso. Exatamente. E até no tratamento das lesões, a gente tem que identificar o que de fato é a causa. Senão a gente passa por uma condição que é mesmo medicamentosa. A gente só trata ali a consequência, a dor do paciente. Então o paciente vai voltar para você toda semana. Vai ser bom financeiramente para o profissional? Vai ser bom. Mas e para o paciente? Isso é o nome, isso é o profissionalismo. Então, o profissional bem capacitado, ele vai aprender a avaliar o paciente, vai identificar a causa, vai tratar a consequência, mas vai corrigir a causa. Corrigindo a causa, a consequência deixa de existir. Então a consequência vai ser só o sucesso, né? Exato. Só o sucesso. Então, para aquele objetivo que você determinou com o teu paciente, alinhado ali as expectativas e tudo mais, então, manda bala. Manda bala. A gente consegue alcançar resultados muito satisfatórios, mas tem que ter uma visão para isso também. Sim. Não, eu acho que pelo que a gente comentou aqui, é isso. É o que a gente sempre bate. A parte da prevenção, tratamento, até a parte aqui, a parte 4 aqui para finalizar, para a gente começar a encaminhar a finalização. Mas é isso, é prevenção, você prevenir a sua lesão, você tratar e a recuperação, quando é o caso, quando é alguma coisa mais crônica e tudo mais. Mas isso tudo passa pelo fisioterapeuta, pela alimentação, pelo treino específico de fortalecimento, mobilidade e tudo mais. Descanso, que também dormir é importante, descansar o corpo é importante. Extremamente importante. A gente tem alguns estudos que dizem que a gente tem uma melhora muscular quando a gente tem uma qualidade de sono, né? Se não me engano é de 6 a 8 horas, né? Alguma coisa assim. Então a gente tem uma recuperação da qualidade muscular e um crescimento muscular nesses determinados períodos. Então é tão importante quanto a parte nutricional, quanto a parte psicológica, que a gente acabou não falando, mas o psicológico do atleta... Não, pode falar um pouquinho, né? A gente explora um pouquinho essa parte. O psicológico do atleta, em alguns esportes, é extremamente funcionais. Por quê? O atleta de corrida, por exemplo. Às vezes o atleta que faz um tiro de 100 metros, 300 metros, o treino psicológico dele é só ali, antes de correr. Bateu a largada ali, acabou. A ansiedade dele acabou, o psicológico dele. Mas aquele atleta de fundo, aquele atleta que corre, sei lá, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Cara, o primeiro quilômetro, tranquilo, segundo, terceiro, até o 10º vai bem. Dali pra lá, cara, é o seu trabalho da mente. Só a cabeça. É só a cabeça. É só a cabeça. Pô, eu vou aguentar. Meu joelho tá doendo. Começam as dores mais ou menos por ali. Aquelas corridas da praia, os caras correm 40 quilômetros lá na volta da ilha, na Ilha Bela. 40 quilômetros num sol daquele lá. Não tem jeito. Tá maluco, cara. Você desidrata, você vai fazer uma rápida briólise, você vai, cara, se lascar inteiro. Então você vai estar extremamente desidratado, num ambiente extremamente quente, né, para a situação. Teu corpo talvez não está adaptado para aquilo. Altitude diferente, né? Claro que tem todo o processo de aclimatação e tudo mais. Se o cara treina em ambiente diferente, dentro a da gente cidade, aqui em Ubatuba tem uma altitude diferente do nível do mar. Então você tem uma pressão atmosférica muito maior. Então lá, a nível do mar, a gente tem 760 milímetros de mercúrio. Então aqui, conforme vai subindo a altitude, você tem uma diminuição da pressão atmosférica, o oxigênio começa a ficar um pouco mais escasso para aquela prática esportiva. Então chega lá é tudo diferente. Então o cara sente mais o impacto. Então o tempo inteiro ali ele pode estar preparado da parte muscular, articular e tudo mais. Mas se a parte psicológica dele, se o psicológico dele não estiver bem, ele não vai conseguir terminar a prova. E é uma coisa o cara fadiga antes. Fadiga psicológico. Fadiga psicológico e para pelo caminho. Para pelo caminho, não aguenta. Então, claro que eu até tenho um colega que faz esse tipo de atividade física e ele na volta da ilha, ele falou, cara, não dá para você correr todo o percurso. Porque é muita subida, descida, né? Faz a montanha lá. Ele vai dosando Você vai dosando de acordo com a tua percepção corpórea, né? Então o atleta também tem que se conhecer, principalmente nesses... Conhecer os seus limites. Tá? Exatamente. Nesses esportes de alto rendimento, onde o atleta tem uma intensidade muito grande, ele tem que se conhecer. Tem que sentir e tal. Eu tinha um colega que a gente pedalava com relógio, né? Eu sempre pedalei com relógio, medindo a frequência cardíaca, quantas calorias estava indo, fazia as zonas cardíacas, separava e tal. O cara nem de relógio corria. O cara saía. Pra que isso, cara?
Tu é fresco. O cara é fresco, meu irmão. Tu é fresco, meu irmão. Pai de pet, pô. Pô, o cara pedalava, a gente olhava no relógio pra ver quanto tava a frequência cardíaca e tudo mais. Por que você tá preocupado com a hora? Ele brincava. Por que você tá preocupado com a hora? Cara, não é hora, a gente tava preocupado com a frequência mesmo, você tava morrendo. Então a mulher vai brigar com você se não voltar? E ele não, cara, ele conhecia o corpo dele, então ele... Mas ele sabia de boa, ele não tinha problema? Cara, é a percepção, cara. Quando ele tava ofegante, se ele tava respirando bem ou não? Quando ele tava de frequência, obviamente ele não sabia com precisão, né? Não. Mas ele conhece o corpo dele. Ele sabe onde ele tem que dosar ali a intensidade da prática esportiva que ele tá fazendo por aquilo que ele precisa ainda. Pro quanto de pedal ele ainda tem, pro quanto de fundo ele ainda tem, quanto de sprint ele vai conseguir dar, quanto de subida e descida, qual a altimetria do lugar onde a gente está correndo. Então, cara, tudo isso aí vai adaptando. A única coisa que ele corria era com o reloginho da bicicleta. Do Strava. O cicloergômetro. Lá você joga pro Strava, dá pra jogar pro Strava, dá pra fazer um monte de coisa. Mas é legal. Complicado, é engraçado isso. É a percepção do corpo, cara. O cara ia de boa. Boaça. Vai a gente fazer isso, a gente morre no caminho, cara. Esses frescos assim. É fresco assim, pô. Franguinho com ricota. Pô, eu tinha um amigo, era engraçado. Tinha um amigo quando criança a gente ia pra Barra de bicicleta, saía da Tijuca e ia pra Barra. Então você passa pelo Alto da Boa Vista lá no Rio. Ia de bike, com 16 anos, eles já andavam uns 30 quilômetros pra ir, 50 pra voltar, sei lá. Era um negócio. E todo mundo tinha bicicleta de 18 marchas. Só um desgraçado, o maluco não tinha marcha, não tinha freio, era o que mais andava. O maluco não tinha, ele ia sem a marcha, sacar a coroa normal, passava todo mundo pedalando, a gente descia da bicicleta com 18 marchas, descia empurrando, ele tava lá. Tchap, descia do freio, era o chinelo dele. Tava com a Havaiana até gasta. A Havaiana gasta, era uma pra ir, uma pra voltar, né? Ficava o negócio, o maluco era absurdo, cara. O maluco era absurdo, vai entender. Eu não sei como é que ele consegue, como é que não morreu. A gente tem que entender também que tem os Highlanders aí da vida, né? Esse maluco. E também tem nosso corpo ele é extremamente adaptável, né? Nosso corpo foi feito para se adaptar. Então, ao estímulo que a gente gera. Talvez ele fazia algumas outras atividades físicas ou aquela brincadeira. Mas o cara jogava futebol o dia inteiro. E criança é uma desgrama, né, cara? 16 anos já tá na adolescência ali, mas é uma desgraça, né, cara? Sim, tinha um físico absurdo. Então... E era o que ele tinha, a bicicleta que ele sempre andou era aquela, então ele acostumou com aquilo que eu tenho. Vocês que eu que era Nutelinha tinha 18 marchas. Os cambitos finos? Os cambitinhos finos, aí eu um pouquinho cansei. Aí tira, eu vou empurrar. Tomar uma aguinha. Eu tomar uma aguinha, pega aqui o squeeze. Gatorade. O maluco não tinha, o maluco era aquilo, ou ele ficava em casa reclamando da vida. Exatamente. Ele acostumou com aquilo, cara. Então o corpo dele se adaptou para aquilo, era o que ele tinha disponível. E aquilo que a gente estava falando, não sei se foi no tempo de corte lá da primeira parte do vídeo, mas a gente identificar, né, o atleta mediante aos esforços aos feedbacks que ele traz para a gente, né? Então, como a gente vai trabalhar esse atleta, como a gente vai predispor ele a isso, e aí a gente consegue se ajustando de acordo com a necessidade dele, né, ao estímulo que a gente está gerando para ele, a resposta que ele vai estar devolvendo para a gente. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem até a história, né, do Djoko lá, que foi para os Alpes lá para treinar, onde o ar era um pouco mais rarefeito, fez todo um trabalho intensivo lá, tem toda uma... Eu vi uma reportagem, mas faz muito tempo, cara, faz muito tempo. Que ele fez uma ascensão, né, no tênis, né? Sim, ele é um absurdo, ele tem um físico absurdo. Ele fez todo um trabalho. Tem a preparação grande, a flexibilidade, vai durar bastante. Se lesiona muito pouco. Pegou uma equipe forte ali, de multidisciplinar, foram lá para os Alpes, treinaram, onde a altitude era um pouco mais rarefeita, o clima era diferente, então ele se adaptou tanto para aquilo, o corpo dele ficou tão preparado para aquilo, que o estímulo menor, cara, passava um carro. Atropelava, não sentia nada. Então para ele foi muito fácil. Então toda a qualidade, ele não é um cara forte, é um cara todo denso. Mas o tênis é o pessoal magrinho, não é força. Entendeu? A adaptação do jogo ali pro teu gesto esportivo, né? Uma qualidade muscular. O tenista não é forte. E a resistência, né? Sim, tem que ser resistente. Principalmente no Grand Slam, que tem jogo que demora 5 horas. É a parte mental ali, se você não tá com o mental forte, você não aguenta 5 horas.
Tem o Foghini, né, que quebrava a raquete todo set, ele quebrava a raquete. Tem uns caras malucos. Eu já falei que se minhas filhas quebrarem a raquete, eu tá quadro e quebra o resto da cabeça dela. A raquete é cara pra caramba. Se quebrar a raquete, pô. Não tem patrocínio, não. Não tem patrocínio, não tem, não. Vou tirar da mesada. Falei, vou catar lá na mesada só dinheiro pra comprar, tá louco, dá raquetada no chão. Bateu, tá? Você tentou pegar uma bola, bateu. Ok, tá, você vê, a raquetinha tá meio lascadinha, normal. Pô, chegar e dar uma marretada no chão. Não, ele quebrava a raquete. Aí é loucura. Ele parou de jogar também, né? Foguinho não continua jogando. Continua jogando. Que eu saiba, continua jogando. Faz tempo que eu não acompanho ele também. Continua jogando. Tem algo mais que temos que falar sobre esse assunto ou exploramos bastante esse tema aí? Cara, acho que foi bastante coisa, bastante falamos pontos bastante, aí, né? Falamos bastante Importante coisa, também a gente mostrar pra galera que não é porque o atleta de alto rendimento ele se expõe a uma prática excessiva, ele está mais predisposto a uma lesão. Porque ele tem toda uma equipe, né? O que se subentende e se espera que ele tenha uma equipe que faz todo aquele acompanhamento com ele. E também não é porque você é um atleta amador, porque você é um atleta de final de semana, que você vai se lesionar. Tá? Então tudo depende da sua prática, do seu estímulo e a sua predisposição muscular. Né? A gente tem os biotipos, as genéticas dos pacientes, né, dos atletas. Ver os kenianos, cara, a qualidade muscular dos caras é absurda. Pra corrida não tem resistência deles não tem pra ninguém, entendeu? Então, a gente tem que entender também que tem toda a parte genética, né? A predisposição desde a época infantil ali, quando ia pra Barra da Tijuca ali, pedalando. Eles ficam correndo leão e tudo mais. Não tem jeito, o cara tem que correr. O cara corre a vida inteira. Não, mas faz diferença realmente. Faz diferença a predisposição. Esse entendimento, do conhecimento do corpo, saber os seus limites, do que a gente conversou aqui, ter essa equipe multidisciplinar para poder realmente auxiliar as pessoas, que muita gente acho que vê um vídeo como esse aqui na internet ou outros qualquer e acha, entendi, já sei fazer, vamos embora. O objetivo do que a gente está fazendo aqui é apresentar alguns caminhos, é mostrar alguns caminhos para vocês como funciona, como funcionou para a gente, os casos que ele tem, e que vocês busquem esses profissionais na cidade de vocês, nos lugares que vocês trabalham, dentro do esporte que vocês praticam, para que vocês não se lesionem, não saiam fazendo a louca, ou se já estão fazendo, pare, dá um passinho para trás e fala, calma, eu estou sempre com a mesma lesão, o que eu posso fazer? É buscar melhor, me alimentar melhor, eu estou descansando de forma correta, eu já fui alguma vez em algum fisioterapeuta, muitas vezes as pessoas nunca foram no fisioterapeuta, acha que é caro, acha que o fisioterapeuta é um investimento caro, não vai funcionar, ou só foi naquele do plano de saúde, o cara faz 10 sessões e vai embora. Então, assim, não é um investimento caro, não é uma coisa absurda, é algo que você consegue fazer e que vai melhorar muito a sua longevidade no esporte, a qualidade de vida. Pensa que saúde não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Então, qual é o valor da tua saúde em relação àquilo que você precisa, o quanto você disponibiliza disso, quanto você precisa disso, mas a prevenção é sempre muito mais barata do que a lesão. Tá? Sim, então é importante identificar isso, deixar isso bem claro, que é muito... não se compara, né? Sim. O tempo de reabilitação, ao tempo que você vai ter que se dispor para aquilo, e sem contar que o cara lesionado ele tem um monte de outros problemas, né? Algumas outras coisas que vão acarretar diferente do cara que já fez uma prevenção de lesão, né? Exato. E aí a gente começa a pensar nos rendimentos, né? Os rendimentos. Você melhora o seu rendimento esportivo, uma prevenção de lesão, até ministro um curso de prevenção de lesão. A galera que me segue lá no Instagram, que a gente coloca algumas datas lá, anual, tá? A prevenção de lesão não é só a gente preparar aquele cara para não se lesionar. É melhorar a capacidade, o desempenho esportivo dele, afunilar aquilo que ele pratica, né, dentro não pensando só na parte muscular, mas na parte cardiovascular. Então é extremamente importante, a gente melhora toda a qualidade do atleta em si. Tá? Exatamente. Entender o atleta, consciência corporal não é só qualidade corpórea, né, estrutura corpórea, né? Consciência corporal engloba algumas outras coisas, inclusive você próprio se conhecer. Então, sentiu alguma coisa diferente, uma lesão que está meio esquisita, uma dorzinha que está diferente daquilo que você sente habitualmente pós-exercício,
procura um fisioterapeuta, um médico, que com certeza... Ou mesmo se tá bem o negócio, cara, faz. Se você não faz acompanhamento nenhum, não tem nenhum profissional te acompanhando e você é um cara tanto profissional de alto rendimento, tá num clube menor, tá numa estrutura menor, que não tem tudo isso que você acha que tá faltando, busque essa ajuda. Se você é um atleta amador, busque essa informação. Primeiro para você ter o conhecimento, para você identificar alguma coisa, de repente, que você não está enxergando. Acho que vai valer a pena demais isso para você, para sua prática. Se você tá só fazendo no final de semana ali, cuidado. Você tá errado. Você tá bastante errado. Você tem muita coisa para fazer. Você tá na base da pirâmide ali, pronto para se fuder. Lembrando também que vocês podem mandar temas pra gente, tá? Pra gente abordar aqui. Sim. Algumas coisas a gente consegue trazer algumas coisas diferentes para vocês, tá? Então, não esqueçam de comentar, mandar algumas coisas aí pra gente poder trazer conteúdo para vocês, preparar uma coisa bem legal que vai enriquecer o conhecimento de vocês e ajudar aí na prática esportiva de cada um. Colocar também as dúvidas, né? Sim. Se tiver alguma dúvida relacionada ao tema que a gente trouxe, ou quer contar um pouquinho do seu caso e quer uma opinião nossa, a gente pode também fazer um vídeo, gravar um vídeo lá no Instagram, né? Sim, tá. E trazer isso para vocês, tá? A gente está aqui para ajudar e também para caminhar junto com vocês aí. Isso aí, tá? Esse é o objetivo. Passa aí suas redes sociais pra gente despedir. @Alan Faleiros, com 2 L's, tanto Alan quanto Faleiros. Aí sim, pra gente não tomar muito tempo do povo aí. Então sigam a gente lá no Fisio Vital, com 2 L's, que é o perfil principal da empresa lá que a Juliana toca, e a parte esportiva, que a gente está com esse novo perfil, que é o fisiovital.esportes no Instagram. Aqui no YouTube é o mesmo, né? O mesmo canal. Você vai ter vídeos, a gente está tentando botar vídeos toda semana. Na terça-feira ser mais ligado para o neuro e na quinta-feira ser esses vídeos aqui que a gente vai estar disponibilizando na parte esportiva. Segue, compartilha, ativa as notificações para participar das próximas lives, que a gente vai tentar fazer isso aqui de forma semanal, trazer de forma semanal para vocês. Lembrando também que é importante seguir os 2 perfis lá da Fisio Vital, porque algumas coisas a gente coloca, vocês colocam no outro e que não colocam no outro. Toda a parte esportiva então, a gente já mudou tudo para cá. A gente coloca tudo para um. Só que tem algumas informações importantes que ficam lá na Fisio Vital. Sim, tem algumas coisas que ficam de fisioterapeuta. Isso. De fisioterapia, então tem todo um trabalho também feito lá, que é legal vocês seguirem também. Tem muita coisa boa. Com certeza vai acrescentar de vocês. Tem muita coisa boa. Isso aí. É isso, Del Valle? Isso aí, patrão. Garoto, obrigado. Foi bom demais. Segundo, acho que a gente vai melhorando. A gente vai se habituando esse novo formato as câmeras. Qualquer hora a gente bota aqui um chopp, se não for uma sexta-feira, a gente bota... Isso aí, hein? A gente bota um chopp. Podia fazer a noite da pizza, hein? A noite da pizza fazer aqui, Vai ter a noite da pizza, pode fazer a noite do charuto com uísque. A gente fica aqui falando merda aqui, adoidado. Pois é. Isso é bom, né? A gente criou um vínculo legal aí, e isso não está só enriquecendo a vida profissional, mas o lado pessoal também, porque trabalhar com o André é muito fácil. O André é uma pessoa muito fácil de lidar, e toda semana eu falo que todo encontro nosso traz uma ideia diferente, um cara enriquecedor aí para o nosso dia a dia. Foi bom mesmo, um bom encontro, um bom amigo, um bom irmão que eu conheci aqui em Indaiatuba. Ele é meio fresco, mas dá tudo certo. Pai de pet sou eu, né? Isso aí, galera. Forte abraço. Valeu. Até mais. Até a próxima. Valeu.